Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo vou falar sobre a seleção de galinhas matrizes. Já falei sobre como escolher um galo reprodutor. Agora vou falar das galinhas, que é essencial para o melhoramento da sua criação. Valeu? Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo. Então galera, eu já falei sobre a escolha de um galo reprodutor. Agora eu vou falar sobre a seleção de galinhas matrizes, que é muito importante na criação, né? Para o melhoramento aí do plantel. E a gente escolhe as galinhas matrizes pensando nas filhas, ou seja, o futuro da criação. Por isso é essencial escolher as aves certas. Independente da finalidade da sua criação, seja ela de corte, postura, ornamental, o processo deve ser muito criterioso. É mais trabalhoso do que escolher um galo reprodutor. Primeiramente falando sobre a seleção de galinhas matrizes para a produção de ovos. Você pode observar desde pequenas, né, quando são pintainhas ainda, as aves mais ativas, as aves que se alimentam muito bem. Elas normalmente são as mais saudáveis. E o fator principal na seleção de galinhas matrizes é a resistência. Aves que não adoecem de jeito nenhum. Essas estão no topo, porque galinhas que adoecem sempre dão prejuízo. Então, o primeiro ponto, resistência. Depois, precocidade. Aves que iniciam a postura aí no tempo que é ideal, entre 5 meses e meio e 6 meses, como normalmente acontece com as galinhas poedeiras híbridas. Se as galinhas forem demorar 7, 8 meses para iniciar a postura, aí é prejuízo, né? É como as galinhas caipiras comuns. E a precocidade demais não é bom. Aqui já tive galinhas que iniciaram a postura com 4 meses, 3 meses e meio. Isso não é legal. Elas iniciam a postura com ovos muito pequenos, demora bastante tempo para os ovos aumentarem de tamanho. Então são ovos inegociáveis. Por isso a precocidade demais atrapalha. Bom, depois de escolher uma galinha resistente e precoce, você deve escolher uma ave que põe regularmente, né? Que põe quase todos os dias. E que o tamanho do ovo também seja regular. Galinha que põe um ovo pequeno um dia, um ovo grande no outro, um ovo médio, não é legal. O certo é ela botar um ovo mais ou menos do mesmo tamanho quase todos os dias. E de preferência, ovos grandes. Outra característica a ser observada é se a galinha é dócil, né? Pois galinhas bravas são sempre um problema. Pode desencadear até um canibalismo aí por causa do estresse, ou até mesmo a quebra de ovos no ninho e o consumo pelas próprias galinhas. Então, recapitulando, você deve selecionar aves resistentes, precoces, com postura regular, tanto com o número de ovos quanto ao formato dos ovos, e aves dóceis. Para selecionar matrizes de corte, a gente observa praticamente as mesmas características, porém a precocidade é com relação ao ganho de peso, né? Já que aves para abate, elas não podem passar dos 3 meses, senão é prejuízo. Então observa-se aves resistentes, com ótima conversão alimentar, né? Aves que vão estar prontas, como eu já falei, para o abate com cerca de 3 meses. Aves com peito grande, coxa grande. E matrizes de corte, elas são mais difíceis de manter, pois são aves que engordam muito. E aves muito gordas produzem poucos ovos e a fertilidade vai lá embaixo. Como a gente está falando de galinha matriz, precisa de ter muita fertilidade. Por isso o manejo nutricional deve ser muito bem feito. Numa criação ornamental, busca-se aves resistentes, mas principalmente que tenha as características da raça, pois é o foco principal da criação. Aves bonitas que estejam dentro do padrão da raça. A produção de ovos pouco importa. É óbvio que você precisa ter as raças adequadas para cada finalidade. Não vai querer fazer uma galinha poedeira
a partir de uma galinha que serve para corte, né? Como uma Label Rouge da vida, pescoço pelado vermelho. Então o ponto de partida é ter a raça adequada. A partir daí você vai selecionando as melhores aves de cada raça. Se faz seleção também com relação a galinhas que chocam. Em criações rústicas, boas mães são muito valorizadas. Galinhas que não abandonam um ninho e são cuidadosas sempre são reproduzidas. O criador que trabalha com melhoramento, com seleção de matrizes, precisa ser muito atencioso. Dependendo do tamanho dos lotes, é preciso fazer anotações, colocar anilhas. Mas se a criação é pequena, dá pra gente notar quais são as aves melhores, né? No dia a dia a gente vai tomando conhecimento de cada ave. O trabalho maior é na hora de colher os ovos. Leva algum tempo pra gente conhecer os ovos de cada ave. O ideal mesmo é a gente ir separando as aves que a gente vai tomando conhecimento, né? Da produtividade, da resistência. E aí fazendo baias para a reprodução. Lembre-se, é recomendado colocar 10 galinhas para cada galo. Mas a maioria dos criadores, né, os que vendem ovos galados, utilizam 6 galinhas para cada galo, para ter uma ótima taxa de ovos férteis, né, ovos galados. Aqui eu deixo muitas galinhas com o galo, mas é quando eu não vou fazer incubações, né? Quando é para colocar ovos para chocar, aí eu separo as galinhas com os galos. Igual neste momento que está o Thompson com 5 New Hampshire e o galo New Hampshire com 2 polacas brancas. A próxima incubação será de ovos produzidos nestas 2 baias. Vejam só, alguns filhos do Thompson refulgaram, estão com desenvolvimento muito atrasado. Esses vermelhos filhos do Hold, praticamente todos cresceram muito rápido, alguns com quase 3 vezes o tamanho dos filhos do Thompson, né? O Plymouth Rock, esses carijós. Não dá para fazer um diagnóstico, mas pode ser por causa da consanguinidade, que são filhos e netos do Thompson ao mesmo tempo, né? Então o galo cruzou com as filhas. Num processo de melhoramento, de seleção genética, estes pequenininhos aí já estariam descartados. Assim, acontece o criador reproduzir aves de fraco desempenho, tanto de desenvolvimento como de produção de ovos. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa tem aí um plantelzinho limitado de uma determinada raça. Vou dar um exemplo prático aqui. Essas galinhas New Hampshire, tenho somente essas 5, certo? Então, para eu manter a raça, eu tenho que reproduzir elas. E apesar de não botarem muitos ovos, e os ovos serem de tamanho assim, médio para pequeno, aí eu tenho que incubar os ovos. Há uma seleção forçada aqui com relação à postura, a regularidade na postura, é claro. Dessas 5, aqui botar mais ovos, terá mais pintinhos. Na última incubação que fiz aqui com os ovos delas, que foi a Garnizé que tirou esses pintinhos, eu juntei 9 ovos em 3 ou 4 dias. Então a galinha que botou mais, tem mais pintinhos aqui. Então, dependendo da raça, né, do plantel, o criador não vai ter muita escolha não vai ter que fazer seleção não. Tem que colocar para chocar o que for produzido. Igual esses ameraucanos, né? Esse aqui principalmente, muito brabo, miúdo, mas eu só tenho eles, então tem que manter para fazer o cruzamento com as suras, do mesmo jeito. Algumas suras que não produzem bem, mas tem as características aí diferenciadas, então eu tenho que tentar reproduzir. Entenderam? Por falar nisso, fiz a segunda ovoscopia dos ovos das suras, e os 11 ovos estão todos com pintinhos, né? Já com 14, 15 dias de incubação. Então logo logo eles começam a eclodir. Valeu! Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!